É por isso que a gente tem até evitado falar privatização. Por quê? Porque hoje a gente tem 50,3%. Então, 49,7% já é privado, vou chamar assim, tá? A gente vai reduzir a nossa participação entre 15% e 30%. O grande segredo de uma boa privatização, de uma estatização, concessão, é esse contrato que vai reger a relação. A partir do momento que a gente fizer a operação, fechar esse novo contrato, vai ter uma redução tarifária. O valor de uma tarifa, ela depende também do grau de investimento que é feito. Você pode ter uma tarifa muito baixa, mas não tem investimento nenhum. Aí não adianta nada, porque o serviço ele não é universalizável. Olá, muito bem-vindos a mais um Vodcast 2 pontos aqui do Estadão, que você sabe, toda quarta-feira a gente traz um tema novo de relevância nacional que tem impacto na sua vida. E trazemos 2 convidados que não têm necessariamente 2 pontos de vista diferentes, antagônicos, podem ser complementares, porque o nosso trabalho aqui, o nosso objetivo é ajudar você a ter o próprio ponto de vista e principalmente conversar, gente, conversar sobre o assunto. E aí eu trago, claro, sempre esses assuntos de grande impacto. E um que está numa pauta que, olha, gera muita polêmica, vamos tentar descobrir, traduzir aqui durante o podcast hoje, o que é de fato o que está acontecendo em relação à privatização da Sabesp. A gente sabe que já foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a matéria, né, o projeto foi aprovado para permitir essa privatização. Mas e agora? O que é que acontece? Então amanhã já está com uma empresa tomando conta? Não é assim. A gente sabe que tem muitos imbróglios ainda, muitos pontos a serem decididos e, claro, o fundamental é saber qual vai ser a qualidade desse serviço prestado para cada um dos cidadãos que usa o serviço oferecido pela Sabesp. Um assunto realmente amplo, que precisa de muita explicação para esse trabalho hoje aqui. Claro, a repórter de economia, super especializada nesta cobertura, Beatriz Bula, muito bem-vinda. Muito obrigada, Rosé, sempre bom estar aqui. E, claro, os 2 convidados que vão ajudar a gente a entender o que é esse processo de privatização e o que acontece a partir deste momento. A gente tem a doutora Natália Rezende, que é procuradora federal, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo de São Paulo. Natália, muito bem-vinda. Muito obrigada, Rosé. Para a gente é um prazer, como você colocou bem, de dialogar, né? Falar, explicar. Então, para a gente é muito bom ter esse espaço, eu agradeço muito. Fico muito honrada de estar aqui com pessoas tão qualificadas. E quem está conosco nesta mesa também é o Dr. André Luiz Freire, advogado, que atua especificamente nessa área, inclusive, de infraestrutura e financiamento de projetos. Muito bem-vindo, doutor André. Obrigado, Rosiane. Prazer estar aqui. Oi, Beatriz também. Natália, vai ser um prazer discutir um pouco sobre esse assunto. Então, vou para primeira pergunta bem básica e vou fazer esse pedido aos 2 de a gente trazer da forma mais didática possível. Eu sei que tem tem muitas nuances que são realmente jurídicas, mas eu sempre tento, assim, seja no economês, no juridiquês, assim, a gente tenta traduzir para que a ideia é que o maior número de pessoas possível consiga mesmo entender o que está acontecendo. Então, a minha pergunta básica, simples é: privatização, o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa. Isso significa que, de fato, passará para a iniciativa privada quando? Ainda demora muito? Bom, qual que é o cronograma que a gente estabeleceu desde o início do ano? A gente fez 3 fases, tá? Fase 0, fase 1, fase 2. A fase 0 era muito para a gente ver a questão dos benefícios, por que a gente está fazendo um processo desse, o que a gente tem que melhorar, qual é o foco do Estado. Então, a gente está falando de universalizar mesmo, né? Hoje a Sabesp ela tem um plano de 56 bi até 2033, que não universaliza de fato. Por quê? Porque tem pessoas que hoje estão fora, mais de 1 milhão de pessoas. E aí, sobretudo, a área rural, o chamado núcleo informal urbano consolidado, favela, por exemplo. Porque não era obrigatoriedade antes do novo marco, tá? Então, o novo marco veio em julho de 2020 e falou, é obrigatoriedade. E mesmo que não fosse, né, a gente precisa atingir essas pessoas. Quando a gente não atinge, a gente está falando uma estimativa aí de 25 bilhões de litros de esgoto gerado e não tratado por mês.
Então, a gente fala, querendo ou não, em despoluição também de rios com esse processo. Bom, então a gente estressou benefícios, estressou também a lógica de redução tarifária, que a gente pode discutir aqui um pouco melhor. Quem é que está de fora que a gente precisa colocar dentro, benchmarking, o que aconteceu em outros lugares, o que deu certo, o que deu errado, quais são as vacinas, isso tudo fase 0. E o modelo, qual que é o modelo? Então, a gente chegou à conclusão, isso a gente acabou 31 de julho, tá? Essa fase 0. Aí fizemos uma coletiva, chamamos, a gente está tentando ser o máximo transparente possível, porque a gente sabe que é um assunto complexo. A gente não quer sair da empresa, né? Foi a conclusão que a gente chegou. A gente quer continuar com uma porcentagem menor. Hoje a gente tem 50,3% das ações, né? 49,7% já está na Bolsa de Nova York, já está na B3. Então, a gente quer reduzir a nossa participação para, de fato, conseguir fazer esses investimentos, trazer sócios com a preocupação com a tarifa que a gente tem, tá? Bom, a gente chegou a essa conclusão e o que a gente está? Qual a fase que a gente está? A fase 1, que aí tem uma frente mais política, que a gente falou do PL, né, encaminhou, foi aprovado, né, a aprovação substancial, né, na Assembleia. A gente pode discutir um pouquinho melhor disso também. A gente está conversando desde agosto com todos os prefeitos, todos 375. Fizemos uma primeira rodada, junto com o governador, inclusive. Estamos numa segunda rodada também para ver as obras obrigatórias que a gente precisa colocar no anexo de cada município. Que a gente vai ter um contrato único, com mais governança, com mais previsibilidade, mais amarras, com 375 anexos. Tá? E aí, como é que a gente está agora? Né, te respondendo objetivamente, a gente passou o projeto de lei, era muito importante, porque ele dá autorização para a gente fazer a venda e coloca diretrizes essas que a gente está seguindo e vai seguir, agora cada vez com mais afinco, nessa conversa com os municípios. Que o que a gente quer fazer? A gente quer fechar junto com eles esses anexos até o final de janeiro, colocar em consulta, audiência pública, então a gente tem as nossas etapas de consulta e audiência pública, depois levar para o Conselho Deliberativo da URAI, que é uma unidade regionalizada, e aí sim fazer a operação, meados do ano que vem. Então isso só vai lá para frente, meados do ano que vem. Junho. Antes disso, não. Eu vou fazer uma interrupção muito breve. Natália, você falou da URAI. Você não mencionou ainda as câmaras municipais, os vereadores. E a gente sabe que é uma discussão que pode ter que passar pelas câmaras municipais. Explica um pouco para a gente qual é a visão do governo. A visão do governo, pelo que eu entendo aqui, é de que não precisaria passar pela Câmara, daria para negociar através dessas unidades regionais, que facilitaria o trabalho do governo, né? Porque daria para negociar em bloco e não cidade a cidade. Mas há uma movimentação política em outro sentido. Então, afinal, passa pela Câmara, os vereadores vão deliberar sobre isso ou não? Se sim, por todas as cidades que têm contratos com a Sabesp, como que vocês têm feito essa leitura? Tá, vamos lá, que é importante a gente explicar bem direitinho. Na nossa visão, não é uma etapa obrigatória passar pela Câmara Municipal, tá? Aí vou explicar por que a gente entende dessa forma. O que acontece? Lá atrás, existe uma lei dos consórcios públicos, que tinha um dispositivo, o parágrafo 6º do artigo 13 da lei dos consórcios, que falava que se mudasse o controle acionário, teria extinto o contrato. E muitas legislações municipais, na verdade só 29 dos 375, replicaram isso nas suas legislações. Tá? O que aconteceu com o novo marco? Ele revogou explicitamente esse dispositivo. Então, hoje, na nossa visão, não existe essa obrigatoriedade, do ponto de vista jurídico. Tá? Isso é uma coisa. O que eu tenho falado sempre? Do aspecto político, a gente vem conversando, dialogando muito. Então, a gente quer conversar com todo mundo. Eu já fui lá na Câmara, na audiência, no Comitê de Estudos, né? Comissão de Estudos que eles estão fazendo lá. Já falamos com o Tribunal de Contas. A gente está aberto a falar com todo mundo, vereador, Câmara. Não tem problema. A gente sabe que tem alguns municípios, como São Paulo, que tem um histórico sempre de envolver a Câmara, passar projetos de lei,
Tudo bem, no aspecto político, a gente está ali para apoiar, para conversar, para mostrar, né? A gente tem muita segurança do projeto que a gente está fazendo. Do ponto de vista jurídico, eu sempre falei isso, olha, não é obrigatoriedade. E a questão da URAI, ela não é para, na nossa visão, tá? Para facilitar. Ela é, na verdade, para a gente começar a olhar o saneamento de uma forma regional. A gente precisa fazer isso. Por quê? Porque a gente está falando infraestrutura compartilhada. A gente está falando aqui, município de São Paulo, aonde que a gente trata grande parte do nosso esgoto? Em Barueri. A nossa zona leste, a gente é abastecido por 5 reservatórios que estão entre Suzano e Salesópolis. Então, a gente não é independente. Por isso que, de uma forma correta, ao meu ver, a gente pode discutir também essa questão de competência. Quando você está em região metropolitana, microrregião ou aglomeração urbana, o titular do serviço é compartilhado entre Estado e município. Então, a gente assina o contrato junto. Então, tem essa... A gente tá... Por isso que a gente também está conversando. A gente não tira a titularidade com a URAI. Tá, eu vou puxar aqui para o doutor André para pegar as duas perguntas, inclusive, doutor André. Tanto em relação, no seu entendimento, esse prazo que a doutora Natália coloca aí de meados do ano que vem, tudo está concluído para, de fato, ter essa entrega, né, para uma parcela maior das ações, um percentual maior para a iniciativa privada. Esse prazo, o senhor acha que, de fato, tem como se cumprir? Por que pergunto isso? Por causa dos imbróglios jurídicos. E já tem questionamentos, né, na justiça em relação à própria votação, enfim. E fora isso, esse ponto, se tem que passar pela Câmara, se não tem que passar pela Câmara. Eu queria entender também do seu ponto de vista. Claro, claro. Bom, quanto ao prazo, ele é factível, né? É um prazo razoável, dá para cumprir, assim, em matéria de modelagens, de privatizações, concessões, dá para cumprir. Quanto à questão de imbróglios judiciais, assim, todo processo de privatização tem algum imbróglio judicial, assim, acho que é parte do pacote. Então, isso só um destaque também, né? Privatização, ela é uma palavra que tem um conteúdo emocional, ideológico muito forte, né? Eu tento tirar esse conteúdo porque privatização é só um meio, é um instrumento que o poder público tem para executar um dado serviço público. E aí tem a destatatização, que é um pouco você tirar uma empresa estatal e botar na mão de um privado, com ou sem participação do Estado ainda, né? Mas o Estado não controla mais aquela empresa e aquela empresa vai ter um contrato de concessão ou só por um contrato de concessão direto, como em alguns casos se faz. Então, todo esse tipo de processo, ele costuma ter algum tipo de imbróglio jurídico, porque, naturalmente, os polos políticos contrários vão tentar bloquear, vão fazer o jogo político que existe no Brasil. Não vou nem dizer se ele é bom ou ruim, mas ele existe, é um fato, e ele está sempre envolvido em processos de privatização. Acho que, em matéria da Câmara, para tentar explicar de uma maneira mais simples como funciona, né? Vamos pensar o caso base, né? O caso base, vamos dizer assim, da Constituição é que o município ele é o titular do serviço. E o que isso significa? Significa que o município ele é obrigado a prestar aquele serviço. E para ele prestar esse serviço, ele tem que regular, ele tem que planejar. O que aconteceu na Constituição é que, como tem interesse regional e tem região metropolitana, microrregião, aglomeração urbana, no final das contas, depois de uma decisão do Supremo, se concluiu que essa titularidade desse agrupamento ela é compartilhada. Então, o município ele não é totalmente autônomo para fazer isso. Eles têm que fazer, Estado e municípios têm que colaborar. O Estado e o município têm que colaborar para poder ver como vai executar, seja por meio de uma empresa estatal, seja por meio de concessão. No caso específico da Câmara, e aí os municípios, eles podem, aqueles que não estão nessas regiões, eles podem, eventualmente, delegar esse serviço para um terceiro, como fazem em muitos casos para a Sabesp. O fato de eu delegar para um terceiro por si só já demanda algum tipo de autorização legal. Se eu posso autorizar um contrato de programa, eu também já posso, teoricamente, autorizar uma delegação, enfim. Além disso, o marco do saneamento, e esse é um ponto importante que acho que a Natália tocou bem, ele de fato, essa questão do que tinha no contrato de programa, de trocar o controle acionário e já ter que ir para a Câmara, de fato está revogado. Eu não tenho muita dúvida quanto a isso. Então, no final das contas, acaba sendo uma decisão dos municípios que não estão em região metropolitana, microrregião, aglomeração urbana, porque eles não são completamente livres para isso. Eles estão dentro dessa aglomeração, desse ente regionalizado, então eles estão juntos.
entrar ou não numa unidade regional de saneamento. E entrar ou não numa unidade regional de saneamento, ele vai fazer via um convênio, então ele adere àquela figura, para poder ter uma prestação regionalizada, que sempre foi um grande problema no saneamento. Um dos grandes problemas do saneamento no Brasil é a falta de regionalização. Você tem só municípios pequenos, e este é um serviço que ele demanda escala, ou seja, ele precisa ser prestado em grandes áreas, porque, do contrário, o valor da tarifa fica muito mais caro, porque o custo aumenta e, evidentemente, isso reflete na tarifa. Então, no final das contas, o objetivo da lei do saneamento foi justamente incentivar essa regionalização, que sempre foi um problema que a gente teve no Brasil, que a gente não tinha isso. E outros tantos problemas decorrem daí, dessa falta de regionalização. Aí o senhor toca num ponto que ela tinha feito uma abordagem, se a gente mergulha um pouco mais nisso depois, tarifa. Tarifa é um dos pontos que mais preocupam. Quando se vai para a parte do discurso político, por exemplo, as pessoas de oposição à ideia da privatização, que, como o senhor bem ressaltou, provoca aí paixões na discussão do tema, a questão é, há uma preocupação real de qualquer pessoa que está nos acompanhando aqui é saber, tá, e a conta dela fica mais cara, fica mais barata, vai aumentar o valor, não vai da tarifa. Quem argumenta a favor da privatização diz não, reduz, não há risco de aumento. Quem é contrário diz aumenta. E aí, aumenta ou não aumenta? Quem começa aí? Pode começar com o senhor mesmo. Bom, eu não tenho como afirmar se vai aumentar ou não. Eu tendo a achar, já tendo participado de outros processos de privatização, que quando você faz... Primeiro, essa questão da tarifa também tem que ser colocada em contexto. O valor de uma tarifa, ela depende também do grau de investimento que é feito. Você pode ter uma tarifa muito baixa, mas não tem investimento nenhum. Aí não adianta nada, porque o serviço ele não é universalizável. Então, a gente também tem que pensar nisso. Você quer aumentar, você tem que fazer investimento. Algum grau de investimento vai ser refletido naquela tarifa. E, embora, eventualmente, você possa ter um pagamento mais alto num curto prazo, no longo prazo, isso é mais vantajoso para a sociedade como um todo. Acho que a Natália vai poder dizer se o projeto está prevendo ou não a redução da tarifa, mas eu tendo a achar que sempre quando se faz uma modelagem, esse tipo de cálculo é feito. Ou seja, quanto que de investimento que vai ter, quanto que isso vai, de fato, aumentar ou não a tarifa. Se não vai aumentar, a gente vai conseguir fazer a universalização com esse nível de tarifa, porque não adianta a gente pensar, bom, a tarifa está baixa, mas a empresa é deficitária. Isso vai gerar problema no médio e curto prazo. Sempre vai gerar. Então, e vai gerando a bola de neve e por aí vai. Que às vezes acontece com as empresas estatais também, né? Como elas acabam tendo uma prestação, não fazem os investimentos adequados para poder expandir, etc., e eventualmente até ter mais retorno, acabam que em muitos casos ela vai se tornando deficitária e o serviço vai ficando ruim em tudo quanto é canto. E aí você não consegue planejar. Então, eu deixo a questão da tarifa se vai aumentar ou não para a Natália, que eu não tenho como afirmar, até porque eu não estou na modelagem. Mas, assim, a ideia sempre, eu acho que quem faz uma modelagem é manter um nível de tarifa que seja adequado àquela população. Eu sei que no projeto da Sabesp está previsto um fundo que é justamente para poder manter a tarifa a mais adequada possível, tendo em vista o grau de investimento que está sendo pensado. Então, Natália. É muito bom a gente esclarecer essa questão da redução tarifária, porque é isso, você falou muito bem. Sempre gera controvérsia, o pessoal pergunta, e a gente está tendo um cuidado muito grande em relação a isso, até pelo que o André comentou bem, esse balanceamento de investimento. O que vai acontecer, tá? A partir do momento que a gente fizer a operação, fechar esse novo contrato, vai ter uma redução tarifária. Tá? Vai ter essa redução tarifária. E é o que a gente está acabando de calcular, junto com os municípios, porque é o balanço entre o investimento. Essas obrigatoriedades que a gente vai colocar, as obras que a gente está colocando em cada anexo, as pessoas que a gente está incluindo, isso é o balanço do investimento, dos 66 bi que a gente estimou inicialmente, tá? Com a redução, com a porcentagem. Então, vamos lá. Fechou o contrato, fez a operação, vai ter uma redução, sim, tá? E aí a gente cria uma barreira. Qual é essa barreira? A barreira é a tarifa da empresa pública, tá? A gente sempre tem que estar abaixo da tarifa da empresa pública. Isso está, inclusive, escrito na lei agora, né? No PL. Então, desculpa interromper, mas aí nesse caso, qual é a empresa pública que vai ser considerada? É a própria tarifa da Sabesp? Mas aí, se você pensa isso, tá, de imediato, mas e depois? Exato. Então, o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo
a seguinte comparação, tá? Então, eu pego hoje a tarifa e aí eu faço uma redução, certo? E aí, o que vai acontecer ao longo do tempo? Eu vou sempre olhar o que seria, né? Qual que seria a minha tarifa se eu não fizesse nada? Então, qual que seria essa minha tarifa? E vou reduzir em relação a ela. Por quê? Porque a gente vai ter uma quantidade grande de investimento. E por que o fundo vai ser importante? A gente vai colocar 30% no mínimo do valor da operação das ações, né, da venda, mais o lucro do próprio Estado nesse fundo. E aí a gente vai colocando. Até quando aí eu falo daqui a pouco, tá? O limite aqui. Mas aí o que a gente sempre vai olhar? Eu sempre preciso estar abaixo dessa minha tarifa se eu não fizesse nada. A gente sempre faz isso. Então, é o cenário, se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Se eu não fizer a desestatização, certo? E aí eu tenho que sempre olhar e reduzir, tá? Então, eu vou fazer essa comparação. O que a gente colocou no projeto de lei também? Além dos 30%, como a gente vai ficar na empresa, o lucro, ele vai entrar, tá? O lucro do Estado, tá? Então, já que a gente vai ficar, o lucro nada mais justo que voltar para o usuário, é uma forma, um mecanismo criativo que a gente encontrou da gente manter isso ao longo prazo. Até quando, você me perguntar? O que está escrito no PL? A agência reguladora, que é quem define a tarifa, isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, a empresa privada vai vir e vai definir a tarifa. Não, né? A agência hoje vai continuar sendo a agência. A agência, ela tem que fazer um cálculo, ela vai olhar e vai falar assim, tudo bem, eu cheguei num patamar tal, e aí isso vai demorar, tá? Porque a gente vai fazer muito investimento, até eu conseguir ir amortizando esses investimentos e considerando esses investimentos na tarifa, vai demorar, porque a gente está falando 66 bi, é muita coisa. Quando a agência falar assim, olha, não tem mais chance dessa tarifa ir acima do que seria a tarifa da empresa pública Sabesp, tá? Então, hoje, Sabesp pública, eu tenho uma trajetória de tarifa X, que a gente está calculando, a gente vai deixar tudo bem transparente, mostrar gráfico, enfim. Eu preciso sempre estar abaixo disso. Esse que é o ponto principal, que é o que está escrito na lei. Ou seja, para quem estiver nos ouvindo agora, a tarifa, em comparação ao que é pago hoje, tende a subir, mas a subir menos do que subiria se não fosse privatizado. É isso? Não, a tarifa vai reduzir de imediato, certo? Então, fechamos o contrato, fizemos a operação, vai ter uma redução tarifária, tá? Então, isso vai acontecer. E aí, o que a gente vai fazer? Vai estabelecer a barreira, que está no PL, está na lei, né? A barreira é a tarifa de empresa pública. A gente tem aí um feixe aqui, que é o que a gente está trabalhando. Por exemplo, vou congelar, considerar só inflação. Eu preciso também considerar a questão de inflação, que aí a gente vai fazer os indexadores corretos para não acontecer como Buenos Aires, que eles indexaram o dólar. A gente não vai fazer isso aqui. E aí eu vou ver, sim, eu sempre vou fazer a comparação com o que seria se eu não fizesse nada. E aí a gente vai. Então, por exemplo, coloca investimento, ano a ano, tá? Que é o que a gente está lá modelando. Ano a ano, estou colocando investimento. Subiria. A gente pega dinheiro do fundo e reduz. Olhando para a tarifa de empresa pública. Mas esse fundo uma hora acaba. Eu acho que essa é um pouco a crítica que tem sido levantada, né? Até quando o aumento da tarifa vai ser segurado por um fundo que a gente não sabe direito quanto de dinheiro vai ter e nem até quando dura. Então, a gente teve essa preocupação. E se você olhar na lei, essa preocupação está, sim, espelhada, tá? Por quê? Se você olhar lá o fundo, ele não é temporário, tá? Ele tem várias fontes, se você olhar. Então, diversas. Tem duas que a gente deixou muito específico. É uma especificidade do fundo mesmo, do FAUSP, né? Desse fundo de universalização que a gente criou. A primeira é os 30% no mínimo do valor da operação. E aí, tudo bem, se você me falar, os 30% uma hora vai acabar. Apesar de ser um valor razoável, que a gente não está falando só ali de imediato, tá? Mas tudo bem. Aí, qual que foi a sacada, né? Poxa, a gente vai continuar na empresa, certo? Então, a gente vai continuar algo entre 15 e 30, a gente está calculando tudo isso, a quantidade dessa redução, os investimentos certinhos, 66 bi, acho que vai ser até um pouco mais, pelo que a gente está vendo, conversando com os municípios. A quantidade que a gente fica, isso tudo está vinculado nessa fase 1, tá?
Então, a gente vai ficar na empresa. A partir do momento que a gente vai ficar, qual é o mecanismo que eu tenho de, uma vez ficando, eu pegar o meu lucro e devolver para o usuário? Então, eu vou pegar, ano por ano, isso está escrito na lei, tá? A gente vai pegar o lucro do Estado, a gente vai preservar a empresa, preservar os acionistas, tá tudo certo. A gente vai pegar o lucro do Estado e colocar no fundo. Isso vai ficar ali, vai ficar. E a gente teve a preocupação em falar assim, olha, não pode parar de entrar esse recurso até que se garanta. Quem é que vai garantir? A agência, é um órgão público, que a gente não vai ter um aumento superior, a gente nunca vai ultrapassar a barreira que eu comentei. A barreira da tarifa de empresa pública. Então, isso está escrito, tá, na lei. Vamos esclarecer, aproveitar para até deixar bem claro aqui um ponto, né? Quando se fala assim, tem o percentual, o Estado ainda continua com parte. Então, vamos até deixar isso explicado aqui, porque está privatizando, mas não é uma entrega total, né, da Sabesp para a iniciativa privada. Então, percentualmente, hoje, qual que é esse domínio do Estado, isso passará para quanto? E aí eu já aproveito para tirar uma dúvida. Como é algo que é uma operação em bolsa de valores, houve um cuidado também para não haver pulverização das ações, ter uma centralização. Eu queria entender por quê. Então, primeiro esses dados, e aí na sequência saber do senhor também sobre a importância disso, de por que não se pulveriza. Para a população saber, eu também vou ter essa ação, vou poder comprar essa ação, Sim. enfim. Isso é super importante e é uma coisa que... É por isso que a gente tem até evitado falar privatização. Por quê? Porque hoje a gente tem 50,3%. Então, 49,7% já é privado, vou chamar assim, tá? Já está na B3, está na Bolsa de Nova York desde 2002. O que a gente vai fazer? A gente vai reduzir a nossa participação entre 15% e 30%. Aí é o cálculo que eu falei que a gente está fazendo. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa de mais investimentos, que hoje a gente não consegue fazer para universalizar de fato com 50,3%, tá? Então, a gente vai reduzir a nossa participação e aí vai ter o que a gente chama de capitalização. Então, a gente vai abrir, a gente está... Até na lei tem isso, né? E não poderia ser diferente. Vai observar todas as regras da CVM, vai fazer uma oferta de ações. Qualquer pessoa pode participar. Aí tem, lógico, né, as regras de corretor, etc. Mas qualquer pessoa física, jurídica, pode comprar ação da Sabesp. E é uma coisa que a gente quer estimular também, né? Que seja funcionários, enfim. E a gente tem a preocupação de, uma vez que a gente está falando de um setor muito específico, muito importante, qual é a nossa busca? A gente quer acionistas de referência. O que significa isso? A gente quer acionistas que sejam compromissados com o longo prazo, compromissados com a execução, com a operacionalização para ficar junto com a gente e melhorar a gestão. Por quê? A Sabesp hoje já é uma boa empresa, já é uma empresa de referência. A gente quer que ela seja mais. Tá? Hoje ela tem amarras naturais da lei das estatais para fazer contratações, para a questão seja contratações, fornecedores, pessoas. Tá? Então, a gente quer, na verdade, que ela continue como operadora, ela vai continuar operadora. A gente não precisa de necessariamente operador. A gente quer que ela continue com uma gestão melhorada. Então, a gente quer, sim, ter acionistas ali de referência para ficar junto com a gente, que vai continuar, para melhorar essa gestão. E aí a gente consegue dar também uma sustentabilidade para a empresa a longo prazo, que é uma coisa que... Vou passar para o André comentar esses pontos, como você falou, mas acho que vale a gente explicar o que aconteceria com a Sabesp se a gente não fizesse isso também em relação aos contratos que ela tem hoje. Esse é um ponto importante, que eu acho que vale a gente falar um pouquinho depois. André. Eu acho que esse é um ponto que talvez a população não perceba tanto. Assim, hoje a Sabesp é uma empresa estatal. A Natália falou, ela tem uma série de amarras. Ela é um ente da administração pública do Estado. Então, está sujeita à licitação, está sujeita a concurso público para contratar pessoas, etc. E a gestão das empresas estatais varia bastante de Estado para Estado, de empresa para empresa, mas... não costuma ser uma gestão tão eficiente quanto é de uma empresa privada que não tem tantas amarras assim, naturalmente. O que vai acontecer é que o Estado, para você ser uma empresa estatal, você tem que ter pelo menos mais de 50% das ações com direito a voto, que é o caso da Sabesp, hoje tem 50,9%, uma coisa assim, 4% por aí, 3%.
50,3%. Então, é mais do que simplesmente o controle. Você tem a maioria das ações com direito a voto. Quando você diminui essa participação do Estado para baixo de 50%, ela deixa de ser uma empresa estatal. Ela deixa de ser uma entidade da administração pública indireta. E o que isso muda em especial? Primeiro lugar, hoje em dia a Sabesp ela presta o serviço dos municípios por meio de contratos de programa, que são contratos hoje em dia menos sofisticados, que eram sem licitação pública, por dispensa de licitação. O que vai acontecer no futuro é que, para uma empresa privada prestar os serviços de saneamento, como esses serviços são de titularidade dos entes públicos, eles têm que fazer uma licitação, em tese, tem que fazer uma licitação para isso. Como a Sabesp ela já é prestadora, a lei admite que esses contratos de programa sejam convertidos num contrato de concessão. Então, acho que uma grande diferença, eu acho que talvez, por isso que eu digo, privatização é meio, então ela pode ser bem feita ou ela pode ser mal feita. O grande segredo de uma boa privatização, numa estatização, concessão, é esse contrato que vai reger a relação entre o poder público e a futura empresa estatal que vai estar lá. Porque lá você costuma ter regras que são mais adequadas. Você consegue aproveitar todo um estoque de inteligência que foi criado ao longo do tempo, desde a lei de concessões, para fazer contratos eficientes, em que você tenha obrigações específicas de investimento, em que você tenha sanções em caso de descumprimento, você tenha a regulação da tarifa. Então, a tarifa, nesses casos, né, ela não fica... Não é discricionariedade do concessionário da futura, como a Sabesp será, né? Ela é regulada pelo contrato, ela também tem certos direitos, enfim. Então, acho que o grande segredo num processo como esse é como você vai regular bem um contrato de concessão. E nesse caso específico, ele é importante porque toda a ideia da lei de saneamento é que os contratos de programa acabem, porque como eles são feitos sem licitação, você acaba não tendo uma competição em relação a determinado local, você não tem investimentos, você não tem um contrato mais eficiente. Você vai pegar esses contratos e vai converter isso num grande contrato de concessão com um prazo maior, que vai dar estabilidade também na prestação do serviço. Algo que talvez não ocorra, porque vários desses contratos estão acabando. Desses contratos de programa. Então, os municípios vão ter que fazer um processo público, um processo de licitação de qualquer maneira, né? Nesse caso, esse processo de licitação vai ser feito na Bolsa, né? Que também traz uma grande competitividade. Sobre os contratos, acho que a gente até deu matéria na coluna do Estadão sobre isso, né? Que era falando que a estimativa, o que vocês apresentaram ali é que até 2038, cerca de 50% desses contratos têm um término, né? Então, isso... Enfim, Beatriz. Eu queria aproveitar e perguntar, André, o senhor está acostumado a lidar aí com grandes empresas, grandes empresários, grandes investidores. Se hoje bate na porta do escritório um investidor e fala assim, tenho interesse em colocar dinheiro na Sabesp quando tiver oferta pública de ações, com o que eu devo me preocupar? Para onde eu devo olhar nesses próximos meses para saber se é algo que vale a pena ou não? Qual que seria o seu aconselhamento? A gente tem que ver o contrato de concessão, no final das contas. Porque, claro, a Sabesp em si ela é uma empresa estatal relevante. Mas, no final das contas, além dela ter valor por si própria, por ter seus ativos, etc., o grande valor dela está nesses contratos. Então, nesses contratos de programa que não vão deixar de existir e vão virar um grande contrato. Então, por isso que eu digo, tem que olhar sempre o caso concreto quando a modelagem sai para a gente ver como é que a modelagem, se ela está bem feita ou mal feita. E aí a gente tem que analisar bem o contrato, verificar se os riscos todos que interessam ao concessionário foram endereçados adequadamente. Ele é muito sempre preocupado em saneamento, sempre teve um grande problema, que é uma pluralidade de entes reguladores. Cada município regula de um jeito, enfim, isso traz uma grande insegurança jurídica, porque os privados não conseguem ter uma operação mais estável e conseguem baratear os custos. Você vai ter um regulador só, isso é muito importante, né? Foi uma das ideias do Marco. Você vai ter escala, você vai ter um grande contrato de concessão. E aí, a partir daí, se você tem um bom contrato de concessão em São Paulo, que vai ser o principal, vai ter uma grande empresa, esse investidor vai querer naturalmente aportar dinheiro ali, até porque ele vai usar a Sabesp também para novos investimentos em outros estados. Ele também vai querer ganhar novas concessões, né? Ela vai ser uma empresa que vai buscar ter um maior lucro. E aí acho que dentro dessa lógica que a Natália está falando, acho que
tem a ver um pouco com isso. Bom, de onde vem o dinheiro, né? Provavelmente porque ele vai fazer uma empresa mais eficiente, ele vai querer fazer aquele lucro que essa Sabesp tem hoje aumentar, vai ter um contrato de concessão que vai estabelecer as bases ali, e ele vai buscar novos negócios, ele vai procurar a empresa vai buscar se reinventar, vai fazer novos negócios acessórios que não necessariamente dependam de concessão também, sempre para fazer o lucro aumentar. Mas eu diria que nesse processo de privatização, acho que um grande ponto é como o contrato de concessão vai sair. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Hoje ainda há muito receio em relação a isso, e, por exemplo, essas questões que o senhor destacou anteriormente, todo processo de privatização sempre vai ter questionamento jurídico, sempre tem essa discussão toda. Mas hoje tem algo que afugente o investidor, por exemplo, ou ainda deixa meio com o pé atrás? Acho que com o pé atrás não. Eu acho que no caso da Sabesp, eu acho que não. O que pode vir a deixar com o pé atrás depende de como o contrato vai sair, o contrato de concessão. E acho que as consultas públicas elas são importantes justamente por isso, né? Porque elas dão oportunidade para que os investidores... Esse é o momento que o investidor olha, eu já vou querer fazer sugestão desde já. Porque é natural. Então, assim, volta e meia a gente tem que fazer isso, porque você vê um processo. Como é que você negocia, né, com o poder público? No final das contas, a consulta pública ela serve muito, muito para isso. Né? O investidor vai lá e faz críticas, e aí o poder público vai analisar aquilo, vai ver se é razoável, se não é razoável, e faz as modificações. A gente falou muito sobre, vem uma pessoa que quer investir, vai ter inclusive o próprio Estado e a população de quem cobrar, porque vai ter esse grupo, né, que terá um investimento maior. Mas a gente tem uma situação hoje, inclusive aqui em São Paulo especificamente, em outro setor, não é saneamento, que é com a Enel. Tá todo mundo muito cabreiro, né? Eu costumo dizer assim, olha, eu tento falar da forma que a gente fala mesmo no dia a dia, porque é isso, tá todo mundo cabreiro. O que se está vendo ocorrer é uma interrupção de serviço, uma série de problemas, mas e aí? Cadê o poder público nessa história? Então, queira ou não queira, por mais que Sabesp é saneamento, a Enel é energia, sejam coisas distintas, modelos de contrato, que é importante deixar isso claro também, modelos de contrato distintos, é muito difícil hoje, quando a gente fala com a população, a pessoa não ficar com um pouco de receio. De assim, qual é a garantia que a gente tem de que realmente entra uma empresa privada e não começa a ocorrer o que aconteceu com a Enel? No caso de São Paulo. E que o cidadão vai ter de quem cobrar, né? Porque acho que essa foi uma das grandes questões nesses apagões que tivemos recentemente, de os cidadãos buscando a empresa, né, para ter satisfação sobre o que está acontecendo, ter informação e não conseguindo. Então, uma sensação de descaso por parte de quem está prestando esse serviço. Portanto, como evitar que a gente chegue nesse ponto? Como dizer para o cidadão que isso não vai acontecer no caso da Sabesp? Isso, perfeito. E a gente mesmo no Estado, a gente estava cobrando muito, né? E aí é importante a gente, primeiro, entender as diferenças, né, do setor elétrico para o setor de saneamento. A gente sabe que é diferente, mas é importante. E eu já começo aqui por uma questão da infraestrutura, tá? A infraestrutura do setor elétrico, ela é mais, principalmente na distribuição, ela é mais exposta. O que significa isso? Qual foi um dos grandes problemas que a gente teve? Foi a questão das árvores, né? Da poda, do manejo arbóreo, de cair e interromper o fornecimento. A gente já tem uma infraestrutura mais resiliente, naturalmente, porque a nossa é enterrada praticamente. A questão de armazenamento, também para a gente se precaver, a gente tem também uma vantagem no setor de saneamento, que é, por exemplo, caixa d'água, tá? A gente não tem isso com bateria em relação ao setor elétrico. Então, e tem uma questão de escopo também, que é o seguinte: hoje, querendo ou não, a gente quer consolidar esse bloco da Sabesp, desde a produção de água até a distribuição, até o abastecimento, como um bloco uno, para a gente até ficar mais preparado para os eventos extremos. Então, a gente tem todo o ciclo. Não foi o que aconteceu dia 3 de novembro, tá? Mas o que pode acontecer é que a distribuição, ela, por uma lógica do setor elétrico, aqui no Brasil e em outros países, ela é separada. Então, quem está na distribuição não tem a transmissão, não tem a geração, tá? Então, é uma desverticalização que, às vezes, prejudica em você atuar num todo. O que mais? O contrato que foi feito, de fato, ele é bem diferente. É um contrato da década de 90, que quem regula é o federal. Então, isso tem uma diferença. Por que eu falei no início que a gente também estava cobrando? Porque a gente estava cobrando da ANEEL, que é a reguladora, a gente estava cobrando o MME, que é o tal do poder concedente, que é quem assina, e, querendo ou não, fica um pouco mais longe da sociedade, porque está lá em Brasília.
a gente no saneamento, a gente é titular, né? Então, a gente tem uma agência aqui, a gente, junto com o município, a gente é o titular, a gente está aqui cobrando. E no contrato, que aí foi uma coisa que o André comentou, hoje, o que acontece? Eu tenho um plano municipal de saneamento, 375 contratos de concessão e um plano de investimento na agência reguladora que eles não conversam, eles precisam conversar. Então, a gente está fazendo com que tudo converse, tá? Fazendo esse único com a especificidade de cada município, com gradação de penalidade. Exemplo, onde for mais difícil fazer, eu vou penalizar mais se não fizer e vai rebater na tarifa. Então, alinhamentos de interesse para você fez a obra, você ganhou. Não o contrário, você botou na tarifa, né? E aí vem o fundo para ajudar na questão da redução que eu comentei. Tá? Então, a gente está fazendo de uma forma para a gente ter alinhamento de interesses, ter mais enforcement, mais a capacidade da gente cobrar mais dessa Sabesp, que vai continuar com o Estado lá, que não é o caso das empresas de energia. E aí, uma coisa que já acontece hoje, que a gente precisa melhorar, se você olhar São José dos Campos, Embu das Artes, está tendo problema também, está tendo reclamação em relação a canal de comunicação. Na Sabesp hoje, 50.3 pública. O que a gente quer fazer? Melhorar esses canais de comunicação e colocar planos de contingência. E aí a gente coloca índice, indicador para restabelecimento, que tudo acaba refletindo na tarifa no fim das contas. Como é que a gente consegue ser mais eficiente na comunicação específica para eventos extremos? Tudo a gente está prevendo no contrato. E dá previsibilidade para a gente, para a sociedade, para todo mundo. Agora, tem um ponto importante que, como você citou o caso da Enel, a gente tem que lembrar o seguinte, e eu vi alguns políticos, nessas horas os políticos ficam muito estressados, né? Então eles começam a falar muitas coisas e não informam às vezes adequadamente os fatos, né? Por exemplo, foi um evento extremo, foi uma chuva acima do normal. Será que uma empresa estatal, na posição da Enel, teria conseguido restabelecer a luz no tempo que, por exemplo, a Enel estabeleceu? Será que a Enel está errada, provavelmente? Será que ela sofreu algum tipo de sanção em relação a isso? Ou será que é um caso fortuito, ou seja, uma coisa que é incontrolável? Então, às vezes, nesses momentos, porque eu estou muito acostumado quando acontecem esses eventos, às vezes um político ou outro ele solta, e sem prejuízo de, eventualmente, a empresa concessionária poder melhorar os canais de comunicação, enfim. Mas, às vezes, se compara como se o fato de você ter ser uma concessionária e acontecer algo ruim, que se fosse uma empresa estatal seria tudo bem, quando não. Assim, os problemas acontecem, a vida é dinâmica, tem evento climático, tem Covid, tem um monte de coisa que as empresas, seja privada, seja pública, elas não têm muito controle. Só que quando tem um problema desse, às vezes os políticos eles não têm talvez uma capacidade técnica suficiente para poder chegar para a população e explicar para a população o que de fato acontece, e aí gera um burburinho desnecessário. E eu acho que uma coisa que fica clara também é assim, por mais que se considere o ponto que o senhor levanta, que tem eventos que vão além do que era previsível inicialmente, como é que ficaria o serviço se fosse com a empresa pública? A questão a partir do momento que existe uma situação dessa climática, por exemplo, não dá mais para tratar como algo imprevisível. É algo que cada vez mais tem que ser colocado na conta das empresas de seus projetos. Então, acho que até nisso também tem uma preocupação em relação ao que virá da Sabesp, porque a gente está falando de uma estrutura que tem também total impacto ambiental. Então, acho que isso também é importante deixar claro. Como é que fica a situação dos trabalhadores da Sabesp? Bom, então, a gente, nessa frente que eu comentei com você, aqui da regulatória, governança, a gente tem conversado muito com os funcionários da Sabesp. A gente fez uma primeira rodada com eles junto com o governador até para poder explicar, falar das diretrizes, isso tudo aqui que a gente está conversando. Aí eles pediram uma apresentação mais detalhada do modelo, a gente fez lá na secretaria, e aí a gente até colocou uma coisa que eu fiz na secretaria quando eu cheguei, de pesquisa de clima organizacional anônimo, né? A gente botou um QR Code falando assim, quais são as suas preocupações, né? O que te preocupa mais a vocês, para a gente conseguir avançar aqui nas discussões? E uma coisa, por exemplo, estabilidade, né? Por um período que a gente costuma colocar em estatizações, concessões, enfim.
E no PL já saiu, né? Uma estabilidade por 18 meses, a contar da efetivação da desestatização. Outra coisa, plano de previdência, questão de terceirização. A gente foi reunindo em blocos, aí na semana retrasada, a gente se reuniu com eles também para poder dividir e explorar, fazer, olha, como é que a gente se prepara para o dia seguinte? É o quê? Fazendo comitê de pessoas, é a gente amarrando algumas coisas no próprio estatuto da empresa. Então, e aí agora a gente está tendo rodadas de novo, cada um com esses grupos, para a gente ouvir as preocupações, ver como é que a gente endereça e tem esse diálogo aberto e franco. Acho que isso é importante, sabe, da gente ter junto com os funcionários. E a gente vê que isso adianta, até porque nessas conversas com os municípios, sempre tem o pessoal da Sabesp técnico, porque eles conhecem muito ali a ponta e eles têm participado ativamente do processo como um todo. Isso para a gente é muito importante. E só voltando à questão que você falou de eventos climáticos, concordo 100%. Tá? A gente tem muito essa preocupação. Essa questão da gente levar o prazo do contrato até 2060 é inclusive para a gente conseguir se planejar a longo prazo. Então, quando vocês forem olhar na consulta pública, o contrato tem lá a questão de crescimento vegetativo, a própria parte de despoluição dos rios, que vem por consequência desse aumento do saneamento, a gente está falando de 20% de tratamento em Guarulhos, né, a segunda maior cidade, né, de São Paulo. A gente está falando 20% de tratamento. Se a gente pegar Salesópolis, que é onde nasce o Tietê, a gente está falando hoje de 4.300 domicílios que estão dentro do contrato, mas tem 3.900 que estão fora. Ou seja, metade da cidade praticamente hoje não tem sequer acesso à água. E ali é bem lá na ponta, ou seja, onde é que está jogando esse resíduo? Isso a gente, médio Tietê, mais de 100 mil domicílios fora. Franca, que o pessoal fala, é universalizado. A gente começou com 4.500 fora, hoje a gente, junto com o município, está chegando a mais de 5 mil. E tem vários exemplos que dá para citar aqui. Por isso que o investimento está até aumentando, acima de 66. E isso é se preparar para eventos extremos. Por quê? Porque a gente está falando de universalização, sim, é o nosso foco até 2029, porque a gente quer antecipar, né? E aí é saúde, a qualidade de vida, a despoluição de rios. Mas a gente está falando em renovação de infraestrutura. Acho que a gente comentou mais cedo a questão de Paris, da França, né? O pessoal fala muito, remunicipalizou. Tal. Olha o exemplo de Paris. Paris teve problema lá. Uma série de coisas. Na década de 80 foi difícil, questão de corrupção lá. Eles não vincularam a tarifa com a inflação, como a gente quer fazer aqui direitinho. Mesmo assim, fizeram muito investimento. Reduziram a perda d'água de 24% para 4%. Chegou em 2009, um ano antes, remunicipalizou por esses problemas que aconteceram. O que aconteceu em Paris? Congelou a tarifa, mas hoje, para renovar a infraestrutura, a gente precisa de 500 anos, pelos estudos que o pessoal faz lá. Hoje, uma das maiores perdas de água, quer dizer, infraestrutura envelhecida, né, do mundo. E aí, uma coisa que o pessoal não comenta em relação a essa lógica de privatização ou não. Se olhar ao redor de Paris, 144 municípios são prestados por operadores privados. Todo ano na França tem uma média de mais de 700 contratos com operadores privados firmados na França. Então, até quando a gente vai falar dessa história de remunicipalização, a gente tem que ter cuidado para analisar bem o que está acontecendo. E o cenário da Europa, se a gente for para a Europa, é totalmente diferente do cenário do Brasil hoje. Tá? Então, se for o caso, a gente até estende um pouquinho isso, mas eu estou falando porque às vezes as pessoas só jogam, né, e não explicam, não aprofundam, não falam por que está acontecendo isso, né? Por que não vai acontecer no nosso caso? Beatriz, o senhor quer completar? Eu ia complementar uma da outra pergunta do investidor, que a sua pergunta sobre empregados foi importante, porque também investiu em primeiro lugar, né? Vai ser esse contrato, mas o investidor ele também vai olhar todos os passivos que eventualmente a Sabesp tem, como que ela vai poder lidar com os empregados no longo prazo, questões previdenciárias, contingências judiciais, isso tudo é colocado na conta, né? E ele espero que, diante dessas contingências, desses problemas, eu vou conseguir resolver isso no médio e longo prazo, considerando aquele contrato de concessão e novos investimentos que eu vou fazer. Só para complementar, porque eu lembrei que... Plano de demissão incentivado. Foi feito na Sabesp? Vai ser feito? Como é que isso foi tratado? E quando foi o último? Foi feito no início do ano. Tá.
cerca de 1.800 entraram. E aí agora tem todo o plano, né? Para poder ter E qual é o total de 12 mil foi para 10 mil, mais ou menos. Então, hoje a gente tem cerca de 10 mil funcionários. Que é o ponto que pega para vocês, porque fica esse passivo com esse compromisso inicialmente no contrato, eu não anotei 18 meses, Isso, né? mas tudo previsto também. Então, qual que é a preocupação do investidor? Ter previsibilidade. A gente precisa ser claro e transparente. Da mesma forma com a sociedade, o investidor ele tem que sentir isso. E aonde que ele enxerga isso? Ele enxerga no contrato, ele enxerga no estatuto da empresa, ele enxerga na lei. Então, é por isso que a gente tem, e com muito cuidado vou colocar na lei o que tem que estar na lei, vou colocar no contrato o que está no contrato. E amarrar até melhor. Hoje a gente não tem tanta amarra, a gente precisa dar mais previsibilidade. É o que a gente está fazendo. Põe na conta. Em suma, é isso. Né? Se não privatizar, há algum risco de colapso no saneamento público? Essa pergunta é ótima. Por quê? O que acontece hoje? Hoje a Sabesp tem contratos com prazos distintos, tá? E esses, como o André comentou aqui mais cedo, a partir do momento que acabam esses prazos, o município tem que fazer a licitação. É a regra, está posto no novo marco, né? Então, depois de 2020, eu não posso mais prorrogar contratos de programa. O que acontece? Dos 375 municípios da Sabesp, tem 11 que seguram mesmo. 11 municípios. Osasco, exemplo, é um deles. Vai acabar 2029. São Paulo é um ótimo, o maior exemplo deles. Vai acabar. Quase 45% do faturamento da empresa hoje, né, vem da capital. Isso. Aí dá pra gente ter a proporcionalidade pela própria população, né? 12 milhões de pessoas. Guarulhos, que é a segunda maior cidade, 1.400.000, né? Então, tem essa... então, vai acabar em 2040. A gente comentou, né? Até 2038, 189 contratos vão acabar. Então, eu tenho novas licitações. O que acontece? A Sabesp 50.3 pública, ela tem uma competitividade menor do que os operadores privados. Ela é menos alavancada, que a gente chama. O que significa isso? Que, numa licitação, é mais provável que ela perca do que ela ganhe. Ainda mais pela trajetória que a gente tem visto nos últimos anos de ganhos de licitações. Como foi Garapava, por exemplo. Ela ganhou em Olímpia, tudo bem, mas há 3 meses, 4 meses, perdeu em Garapava. Ficou em segundo lugar. E o que isso acontece? A partir do momento que a gente perde, principalmente os grandes que... vai ter competitividade, a tarifa sobe para todo mundo, Tá? Então, para o município pequeno é muito ruim, e aí é uma falácia, assim, é um erro de quem fala esse processo vai prejudicar os municípios pequenos. É pelo contrário, ele vai auxiliar. Por quê? Porque eu estou falando de dar sustentabilidade desse subsídio cruzado até 2060. Se a gente não fizer esse processo, não é possível acontecer isso, tá? Aí você me fala assim, e para os grandes? Os grandes, todos eles têm a questão de infraestrutura compartilhada. É muito complicado um município com infraestrutura compartilhada fazer uma licitação ele mesmo. Da onde você vai comprar sua água, a nossa água aqui? Aonde que você vai tratar seu esgoto? Essa lógica, por isso que a gente está fazendo isso, por isso que a gente está tendo essa preocupação de levar tudo para 2060. E isso é preservação da própria Sabesp, porque hoje ela é lucrativa. E aí eles falam, por que vocês vão privatizar uma empresa lucrativa? Porque se a gente não fizer isso, ela tem grande chance de deixar de descer. E aí não adianta. Lá depois, eu olhar para trás e fazer, poxa, por que eu não fiz esse processo? O saneamento tem um grande problema, que acho que nem todo mundo tem visibilidade disso, que é justamente o fato de que ele precisa de muita escala, né? Ele precisa, nós temos muitos municípios no Brasil, muitos, alguns com 10 mil habitantes, enfim, e muitos são, se você for prestar o serviço só naquele município, vai ser deficitário, não vai ter uma empresa que vai querer prestar, quer dizer, até vai, depende do valor da tarifa, se ela vai conseguir cobrar. Então, ele precisa muito dessa regionalização. Talvez tenha sido um erro, não vou nem dizer do Constituinte, porque eu acho que ele não foi tão claro, ele ter atribuído essa competência para os municípios, né? Eu acho que esse é um serviço que necessariamente, que na minha opinião, deveria ter sido sempre atribuído ao Estado, justamente por essa questão de escala que é necessária, porque ele precisa ser regionalizado. Sem isso, não tem como baixar a tarifa, é impossível. E é importante que um município
um contrato mais lucrativo, dê suporte para outros. E você consegue amarrar isso num contrato de concessão. Você não necessariamente precisa ter uma empresa estatal que faça isso, porque aí vai gerar outros problemas, porque ela vai fazer investimento, ela vai querer ser indenizada por aquele município não vai ter dinheiro para pagar e vai ficar naquele problema a vida inteira, não renova contrato, não faz investimento. Então, eu acho que o contrato de concessão, quando ele é bem estruturado, ele ajuda a adequar todo esse subsídio cruzado que a Natália falou. E esse é um problema muito sério no saneamento no Brasil. E a oposição ao governador de São Paulo tem prometido continuar judicializando essa questão. Já há algumas questões na justiça, outras aí em promessa, digamos assim, ou seja, parlamentares, aí, deputados da oposição dizendo que vão recorrer ao Supremo, às instâncias cabíveis, e que vão atrapalhar esse processo também nas câmaras municipais. Do que já tem sido colocado hoje, em termos de argumentação jurídica, para questionar a privatização da Sabesp. Qual que é a leitura do senhor? Há algum risco disso cair no judiciário, com base no que já foi apresentado hoje? A gente sabe que, claro, outros questionamentos podem surgir ao longo desse processo, mas do que já está aí, tem algum risco? Risco sempre tem, né? Porque o judiciário é o judiciário, a gente brinca sempre, todo advogado brinca com isso. Mas, assim, eu acho que os argumentos que existem hoje em dia, eles são fracos. Pelo que eu li da lei de São Paulo e nos decretos, está tudo dentro da constitucionalidade. É uma questão aquela questão, eu concordo ou é inconstitucional? Né? Porque às vezes é um pouco isso. Muitas vezes essa judicialização toda da política que foi ocorrendo ao longo do Brasil, ao longo dos anos, às vezes até com algum beneplácito do judiciário, o fato está dentro da estrutura constitucional. O Supremo, qual foi uma das coisas que o Supremo colocou em relação a esse tema? É que o Estado não pode ter preponderância. Tá? O Estado ele não pode mandar nos municípios dentro de uma unidade regional, dentro de uma região metropolitana. Pela estrutura do Estado, isso não vai acontecer. Se não me engano, acho que ele teria 40%, alguma coisa assim. Ou seja, se todos os municípios quiserem se juntar e decidir tudo sozinhos, eles conseguem submeter o Estado. Então, está cumprindo o requisito constitucional. Usualmente, nessas ações que vieram sobre saneamento básico, desde o marco do saneamento, me parece que elas têm muito mais um conteúdo ideológico do que propriamente um conteúdo jurídico forte, em termos de constitucionalidade. Enfim, a lei pode disciplinar e os decretos podem, dentro dos limites da lei, também disciplinar. É uma questão de quem ganha a eleição no momento. Né? Nesse negócio de oposição, eu sempre vejo, né? É sempre uma questão de momento. Né? Às vezes a oposição está aqui, está judicializando, vai para o outro lado, faz igualzinho, e aí os outros judicializam, que é um problema, acho que do nosso problema, que atrapalha a implementação dos projetos e uma discussão política mais elevada. E na discussão política, um dos pontos, aí eu vou direto para a senhora mesmo, é que o governador teria acelerado o calendário além da conta, preocupado com campanha eleitoral ano que vem. Correu ou não correu? Está mais acelerado do que deveria ou não? Não, e é uma coisa que a gente comenta muito. Eu nunca vi um processo tão dialogado quanto a gente está fazendo. A gente está numa segunda rodada com 375 municípios, por exemplo. Se a gente quisesse correr, a gente não faria um processo como esse. A audiência que teve na Assembleia não precisaria acontecer, ela não é obrigatória. Mas quando falaram para a gente, vamos fazer? Vamos fazer. Não tem problema. Tem que ir na Câmara? Eu vou na Câmara. A gente vai fazer consulta, audiência pública, né? Provavelmente ali em fevereiro, mais ou menos, dessas questões dos documentos. Vamos fazer, vamos ouvir todo mundo, vamos responder contribuição, vamos vir aqui, vamos explicar. Então, a gente está muito aberto ao diálogo. Eu acho uma pena ter judicialização. Isso acontece, a gente sabe, no Brasil. Por que eu acho uma pena? Porque a gente poderia usar essa energia para poder contribuir mesmo, para falar assim, olha, vamos, aquele ponto da lei, do PL no caso, né, ou do contrato, do município tal, vamos melhorar. Né? Então, de forma nenhuma eu acho que está só dado. Pelo contrário, a gente está dialogando mais que tudo nessa vida. Mas aí uma pergunta, secretária. Por que a opção foi por colocar esse debate na Alesp antes de finalizar o estudo do IFC, né, ligado
ao Banco Mundial, que tem feito esse levantamento dos números, que vai apresentar como vai ser a precificação dessa operação. Portanto, antes da gente saber qual vai ser, de fato, o tamanho do Estado na empresa, todos esses números que a população deve conhecer em janeiro, segundo o governo tem dito, né? Porque a opção foi de debater isso na LESP antes de apresentar o estudo. Tem uma razão? Tem. Quando a gente montou o nosso cronograma, a gente fez olhando muito, como eu comentei anteriormente, o que precisa estar em cada documento. O que precisa estar na lei. Com o que a gente fechou na fase 0, dos benefícios, das diretrizes, do modelo, a gente já tinha elementos suficientes e necessários para encaminhar o PL para a Assembleia. Tá? Enquanto isso, a gente ia aqui conversando, fazendo a negociação com os municípios. Tem uma questão no Brasil que eu tenho esperança de que a gente melhore, que é o seguinte. Muitas vezes, a gente quer colocar em leis coisas que tem que ser de contrato, coisas que a gente tem que botar no estatuto. Isso, se você olhar a longo prazo, políticas estruturantes de infraestrutura de saneamento, é ruim porque pode engessar coisas em lei que não devem estar em lei. Então, a porcentagem de redução tarifária, investimentos obrigatórios, isso não é matéria de lei. Né? O que está na lei é, de fato, o que é necessário, o que é suficiente e o que tem que ser debatido, e foi debatido lá no âmbito do parlamento, para quê? Para dar as diretrizes, para falar, olha, tudo bem, vocês têm que fazer, mas vocês têm que fazer com isso aqui. A Golden Check, tem lá... Tem muita coisa, na verdade, que a gente colocou, inclusive, para a gente mesmo se amarrar. Né? Olha, tem a Golden Check, tem as diretrizes, e a gente tem que seguir isso nos contratos. Tá? Então, não foi assodado, não foi, mandamos... Não, a gente mandou no prazo certo com os elementos necessários. Não, só complementar, até para esclarecer esse ponto, e assim, eu já participei de processos de modelagem, não importa o partido político, tá? Em processos de modelagem, você procura, se você já tem determinadas decisões tomadas, e você sabe que algumas delas são em lei, não há razão para você não mandar antes de uma modelagem totalmente finalizada, porque elas não são necessárias para o debate político. Então, é muito comum, realmente, que não importa o partido político, não, é o projeto de modelagem, como ele funciona. Se eu tenho uma tomada de decisão que é por lei, eu já sei que eu tenho que ser por lei, é natural que você já envie em paralelo, antes mesmo da modelagem encerrar, para que seja discutido, porque o tempo do processo legislativo é um pouco diferente, e aí quem domina é o político que vai definir. Então, assim, independentemente... Não sei se por que a oposição está dizendo isso, enfim, não é o meu ponto, mas assim, é normal você ter o processo correndo paralelo, porque um processo de modelagem em si já demora muito. Aproveitar aí, a gente já está até com o tempo estourado, mas essa conversa está rendendo e vão surgindo dúvidas. Se vocês ainda tiverem um tempinho para ficar comigo aqui, eu queria tirar mais uma dúvida com vocês, antes da gente já encaminhar para as perguntas finais, consideração final. Modelo de privatização de saneamento em outros locais. Porque sempre se pensa, mas está fazendo essa desestatização, né? Já que ela prefere tratar de desestatização. Que outro lugar fez isso? A gente tem um exemplo no Rio Grande do Sul. Dá para comparar? Não dá para comparar? Porque é bom, é ruim? Eu quero assim, o que é que vocês viram do que há do processo de lá, como que funcionou e o que é que dá para comparar ou não com o que está sendo feito em São Paulo? Bom, então, a gente fez, inclusive na fase 0 que eu comentei, essa busca, esse estudo. Né? O que foi feito, o que deu certo, o que deu errado. E essa parte de modelos, do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi um dos que a gente estudou. Lá teve uma venda total, uma saída total do Estado, da empresa. Né? A gente estudou também uma saída parcial, ou o chamado follow-on, mais pulverizado, estilo Eletrobras. Então, não só no setor de saneamento, a gente foi estudando as privatizações. Qual a conclusão que a gente chegou? O modelo de São Paulo é o modelo de São Paulo mesmo, o modelo Sabesp que a gente fala, porque ele considera a especificidade do saneamento aqui no estado de São Paulo, considera a lógica da Sabesp, que já tem essa infraestrutura compartilhada e construída há 50 anos, essa lógica da tarifa, de subsidiando um município e outro, que, para a gente,
é melhor, olhando o serviço, e essa é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, no serviço, é melhor o Estado permanecer com menos e com aquelas melhorias que a gente já comentou aqui. Né? Então, olhando o Rio Grande do Sul, não é o modelo que a gente quer aqui. A gente não quer sair totalmente, né? A gente quer ainda ficar na empresa ali, quer, como um acionista relevante, né? O Rio de Janeiro, se a gente olhar, o que eles fizeram lá? Eles separaram o tal do upstream do downstream. O que significa isso, né? Eles separaram a produção de água da distribuição. Tá? Como se você fizesse como Paris fez também, né? Eles fizeram uma separação lá. Tudo tem seus prós e contras, né? Não é um modelo que, para mim, atende o nosso aqui. Por quê? Até por aquela questão de eventos climáticos que eu falei. Para mim, é bom a gente manter, até por questão da escala que o André comentou. O que é essa tal dessa escala? Quanto mais eu tiver aqui a minha prestação do serviço de uma forma, seja regionalizada, seja com essa empresa que vai olhar desde a produção até a distribuição, eu consigo fazer mais investimentos com uma tarifa mais baixa. Então, a escala, ela dá isso para a gente. Por isso que a gente não quis seguir modelo de Paris, modelo do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, enfim. Rio Grande do Sul. Tem vários modelos, né? Assim, o novo marco, ele de fato, ele procurou incentivar que se tivesse concessões, né? Que sujeitos privados não integrantes da administração prestassem o serviço, porque o nosso histórico desde a década de 70 tem sido por meio de empresas estatais e a gente está no ponto que a gente está até hoje, né? Não conseguiu ter os investimentos. Então, usualmente tem sido feito algumas concessões em vários lugares, Alagoas fez também, enfim. Outros lugares, o que eles fazem? Eles querem preservar a empresa estatal de alguma maneira, então pegam aqueles contratos de programa todos que a empresa estatal faz, e a empresa estatal ela faz uma subdelegação para um terceiro que vai prestar esse serviço. Enfim, eu não gosto muito, porque acho que você coloca uma pessoa, adiciona um terceiro que talvez não fosse necessário, talvez o ideal já seria transferir para um privado direto. Mas tem vários modelos, acho que esse é um deles. Enfim, vamos ver como é que vai. O modelo é aquilo, né? Você vai implementar e torce para dar tudo certo. Gente. Não tem segredo, não tem mágica. Gente, então já acabou. Né? Pelo visto, a gente vai ter que em outro momento discutir um pouco mais sobre a Sabesp. No início do ano, com certeza, vai ter mais coisas. Próximo semestre, quando chegar mais para perto mesmo, enfim, do prazo que está posto aí nesse calendário. Mas eu já tenho que agradecer aqui, porque de fato estourou o nosso horário. A Beatriz Bula, repórter de economia, que está me acompanhando aqui nessa entrevista. E, claro, agradecer a Natália Rezende, que é procuradora federal e está secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de São Paulo. Muito obrigada, doutora Natália. A gente que agradece muito e estamos à disposição. Quando precisar, quiser, é só chamar nessas novas etapas aí que a gente vai percorrer. Se tiver alguma dúvida, né, a gente está aqui para isso. A gente agradece muito o espaço. E também o doutor André Luiz Freire, advogado que atua nas áreas de infraestrutura e financiamento de projetos. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Espero poder ter tido a oportunidade de ajudá-los. Eu vou dizer que eu tirei muitas das minhas dúvidas. Sempre surge mais alguma, mas eu tirei muitas delas. E, claro, eu agradeço principalmente a você que está nos acompanhando em mais esse podcast 2 Pontos do Estadão, toda quarta-feira, com um tema novo, de relevância, com impacto na sua vida. Sempre 2 convidados com 2 pontos de vista, que não necessariamente são antagônicos, podem ser complementares. Hoje aconteceu bem isso aqui, né? Esse complementar, porque o importante é a gente conversar, gente. Vamos ouvir, vamos conversar, vamos entender cada um desses temas que impacta nas nossas vidas, para que cada um de nós possa ter o próprio ponto de vista. Uma vez mais, muito obrigada pela sua companhia, sua audiência. Na próxima quarta tem mais um programa inédito. Curtiu, gostou? Seu joinha é muito importante pra gente. Aproveita e compartilha também esse link desse vídeo. Com certeza tem muita gente, vai muito além da população de São Paulo, tá, gente? Esse é um modelo de privatização, que é o modelo São Paulo, que país afora, muita gente querendo saber o que é exatamente que vai acontecer e se isso vai ser replicado, de repente, em outras unidades da federação. Então, seu joinha, seu like, curtiu, gostou, deixa seu comentário também. É sempre muito bem-vindo e até a próxima.